primeiro livro do profeta Samuel, 17. 1 Samuel. Esses últimos dias, nós temos ouvido falar sobre desafios. Na verdade, desde que nós nascemos, nós já habitamos num lugar e somos desafiados dia após dia, desafiados a crescer, desafiados a conquistar. A nossa vida é uma vida de desafios, a nossa vida é uma vida de constantes desafios. E sabemos que desafios muitas vezes nascem de muitas crises. Muitas vezes você se vê num momento de crise, essa crise se transforma em um desafio, você se abastece de coragem para encarar o desafio e vencer a crise. A cada esquina da nossa vida, a cada esquina da nossa existência, por cada canto que nós vamos, a cada passo que nós damos, nós nos deparamos com algo que muitas vezes é maior do que nós, medos. Muitas vezes nós nos deparamos por um passado que cresce diante de nós, por uma história de vida que cresce diante de nós, se agiganta diante de nós. Às vezes na caminhada da nossa vida nós nos deparamos com questões que são infinitamente maiores do que nós, que são chamadas de gigantes, se assim eu posso dizer. Sabe, irmãos, todos os dias nós somos desafiados por gigantes, todos os dias nós somos desafiados por afrontas que são lançadas sobre nós. Todos os dias nós somos desafiados a sermos melhores do que nós somos. Amanhã eu preciso ser melhor do que eu sou hoje, e assim vai. A nossa vida é uma vida de desafios, a nossa vida é uma vida de luta diária, constante, entre nós pequeninos, com os gigantes da nossa vida. Uma enfermidade, um desemprego, um abatimento na alma, uma crise financeira, uma crise no casamento. Gigantes que crescem, se empoderam, vêm para cima da gente sem nenhum tipo de pudor nem de medo. Dia após dia, esquina após esquina, que nós andamos na nossa vida, nós nos deparamos por algo que aparentemente é maior do que nós. E eu comecei a ler esse texto de 1 Samuel 17, e é um texto riquíssimo, apesar de ser um texto comum, um texto extremamente riquíssimo. E Deus tem falado muito a essa igreja com textos que são textos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, textos muito conhecidos, como o filho pródigo, por exemplo, textos como Lázaro, por exemplo. E o Senhor tem extraído da palavra de Deus coisas riquíssimas. E quando eu olho para essa história de Davi, e a história de Golias, a história do povo de Israel, a história de um filisteu que afronta o povo de Israel, eu começo a traçar um paralelo na nossa história de vida de hoje. E eu fico pensando assim, Senhor, o problema não são os gigantes da nossa vida. O problema é como que eu venço esse gigante, muitas vezes me achando tão pequeno, tão insignificante. Eu quero começar lendo aqui, nesse capítulo 17, 2 versículos. Eu queria ler com a igreja o verso 10 e o verso 11. Olha o que diz a palavra de Deus. No verso 10 está escrito assim: E disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel, dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essa palavra do filisteu, eles se espantaram e temeram muito. E aqui eu aprendo como que eu venço os gigantes da minha vida,
como eu venço os gigantes que me afrontam, os gigantes da minha história. E a primeira coisa que eu preciso aprender, e não só aprender, querido, mas aprender e colocar em prática, que para vencer gigante, eu preciso fechar os meus ouvidos para o pessimismo daquele que está do meu lado. Olha que coisa interessante, tanto Davi como Saul, como o povo de Israel, estava tudo no mesmo barco, estava tudo na mesma história, vivendo o mesmo momento, vivendo a mesma crise, vivendo o mesmo medo, e sendo afrontado da mesma forma pelo mesmo gigante. Mas aqui no verso 10 e aqui no verso 11, tem um grande diferencial que nós precisamos aprender. Olha só, querido, e disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dá-me um homem para que ambos pelejemos. No verso 11, ouvindo Saul, ouvindo o rei, ouvindo o camarada que tinha uma das melhores armaduras, ouvindo aquele cara que era forte, e todo Israel, essas palavras, eles se espantaram e eles tiveram medo. Olha que interessante, aqui não diz que Davi teve medo, aqui não diz que Davi ficou espantado, aqui diz que Saul e o povo de Israel, não fala Davi. Aqui diz que Saul e o povo de Israel, fatalmente, querido, Davi também estava ouvindo os sussurros e as afrontas desse tal de Golias, desse filisteu. Só que o grande diferencial, querido, imagina um homem de 3 metros de altura, que durante 40 dias afronta o povo de Israel, durante 40 dias ele afronta o povo de Israel, o povo de Deus, e ele convida alguém para lutar com ele, ninguém tinha coragem. Durante 40 dias não aparece ninguém para ser um divisor de águas, naquela afronta, naquele descaso, naquele desespero. Durante 40 dias não aparece ninguém para falar: ei, eu vou fazer a diferença. Durante 40 dias ninguém se manifesta positivamente. A Bíblia diz aqui que o povo estava atemorizado, ou seja, quando você está atemorizado, querido, impossível sair do teu coração uma palavra boa, a não ser de medo. Eu não vou, ele vai acabar com a gente. Sabe, quando nós estamos atemorizados, é quase que impossível sair de dentro de nós uma palavra de encorajamento. Mas eu aprendo com esse povo o seguinte: por causa do temor, por causa do espanto, ninguém diz eu vou. Talvez tenha situações na sua vida que por causa do temor que há no seu coração e do espanto, do medo que você possa estar sentindo, você não se coloca nas mãos de Deus para ser o grande divisor de águas. Você está igual o povo de Israel, o gigante está ali e você diz: eu não vou fazer, eu não vou ser a mudança, eu não vou ser a vitória da parte de Deus. Querido, Deus te chamou para ser a vitória dele aqui nessa terra. Deus não te chamou para ser a derrota do nome dele. Deus te levantou nessa terra, querido, porque ele quer olhar para você e falar: ali vai um vencedor. Romanos diz que sobre todas as coisas que podem vir sobre nós, nudez, fome, perigo, espada, altura, profundidade, a Bíblia diz que sobre todas essas coisas nós fomos chamados de mais do que vencedores. Mas esse mesmo povo lá atrás se atemorizou quando um gigante se levantou. Quando o gigante do passado se levantou. Querido, o passado é um dos gigantes que mais afronta o povo de Deus. Aqui ele não está afrontando ímpio, aqui ele está afrontando o povo escolhido, aqui ele está afrontando o povo de Deus. E deixa eu te falar, irmão, passado tem se levantado para afrontar o povo de Deus, para falar: sabe o que? Você não vai avançar, eu vou te parar, o seu passado, vou te parar. Mas a Bíblia diz que o Senhor lança o nosso passado no mar do esquecimento. Ele diz: ei, do seu pecado, do seu passado, eu não me lembro mais. Querido, prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Sabe, a voz do povo era a voz de pessimismo, mas Davi, que não está escrito aqui, não deixou esse pessimismo entrar no coração dele. Diga assim: eu sou o Davi dessa geração. Diga assim: eu sou
o Davi da minha família. Querido, você precisa ser o Davi, não o gigante, porque tem gente que é gigante na família, a família tem medo de você. Deus não te chamou para que a família tenha medo de você, Deus te chamou para que você seja o Davi, que você seja a diferença na sua família, sabe? As pessoas só comentam sobre a crise, as pessoas só comentam sobre o gigante, as pessoas só comentam sobre a possibilidade de perder, de morrer, de não continuar ali naquela cidade. As pessoas só comentam na possibilidade de perder tudo que eles têm, e o gigante está ali morrendo de rir, querido. Para eu vencer gigante, eu tenho que tampar os meus ouvidos para o que o povo está falando. Para eu vencer gigante dentro da minha casa, eu preciso tampar os meus ouvidos e cuidar da minha casa. Sabe, irmão, a gente conhece que mulher, quando ganha neném, pelo amor de Deus, querido, ela que é a mãe, mas aparece mais umas 30 mães para cuidar do filho. Faz isso, faz aquilo outro que eu fiz, porque faz isso. Ei, cala a boca todo mundo. Quem é mãe aqui sou eu, vai para lá. Sabe, querido, às vezes acontece isso, todo mundo querendo dizer o que você tem que fazer, Faz aquilo que a Bíblia manda você fazer, faz aquilo que o Espírito Santo manda você fazer, querido. E aí Davi, fecha os seus ouvidos, sabe, irmão, tem um monte de gente querendo botar o dedo no seu casamento, tem um monte de gente querendo se meter na sua vida profissional, tem um monte de gente querendo dar pitaco na sua vida sentimental. Deixa eu te falar, querido, ouça a voz de Deus. A Bíblia diz: bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Você está dando ouvido para o povo está com medo, o povo está atemorizado, o povo está querendo fugir. Você vai dar ouvido para aquele que não me teme, que está querendo fugir? Diga assim: eu preciso tapar os meus ouvidos para a voz de pessimismo do povo. Quero ler mais 2 versos. Verso 28, ou melhor, 3. 28, diz assim: ouvindo Eliabe, irmão de Davi, irmão mais velho, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. E respondeu Davi: o que eu fiz agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele e falou a mesma coisa, ou seja, repetiu o que havia falado antes, e o povo lhe tornou a responder como antes. Preste atenção, querido. Você só vence gigante quando você tapa os ouvidos para o pessimismo do povo e quando você triunfa sobre as críticas dos outros. Uma vez, um pastor muito querido, pastor João Brito Costa Nogueira, foi meu pastor. Ele escreveu um editorial no boletim da igreja. E o título desse editorial, eu não sei se era dele, ou não sei se ele havia extraído, eu não me lembro, mas eu sei que ele escreveu: benditos sejam os meus críticos. Você está preparado para ser criticado? Você está preparado para usar a crítica como uma mola propulsora para o seu sucesso, querido? Você está preparado para usar a crítica para voar na presença de Deus? Mas muitas vezes, quando nós somos criticados, nós vamos para a caverna. Nós somos criticados, nós vamos nos esconder. Nós somos criticados, nós vamos abandonar o ministério. Nós somos criticados, nós vamos entrar em litígio com o irmão. Nós somos criticados, a gente vai reclamar com o pastor. Nós somos criticados e entendemos da forma errada.
Sabe, a crítica machuca, sim, a gente sabe disso, principalmente quando ela vem com quem, ou de quem está acima de nós. A crítica machuca quando essa crítica motiva as nossas, ou questiona as nossas motivações. Davi estava ali, querido, motivado, querendo saber o que estava acontecendo, querendo partir para a briga, e o irmão mais velho dele diz assim: ei rapaz, você está vindo aqui só para ver a peleja, só para assistir de camarote. Ei, não foi isso que eu falei, não perguntei isso. Então essa crítica machuca. Talvez você está aqui nessa noite, irmão, talvez alguém está nos ouvindo em casa, e a vida inteira foi uma vida de críticas sobre você, sobre a sua própria vida, críticas duríssimas, críticas pesadas de pessoas que estão sobre a sua vida. Aqui nesse caso, Davi era um irmão mais novo, Eliabe era o irmão mais velho, era o seu líder em casa. Depois, Eliabe, seu irmão mais velho, critica Davi, questiona Davi, as suas motivações, acha que Davi é um presunçoso, acha que Davi está ali somente para ver a peleja. A crítica machuca, querido, quando ela é contínua. Olha o que diz, depois que ele pergunta assim: o que fiz agora? Eliabe critica de novo. Sabe, irmão, tem vidas que são massacradas pela crítica, tem vidas que são amassadas pela crítica, e quando você acha que acabou, continua a crítica. O que eu fiz? Vou falar de novo, seu presunçoso, você está vindo aqui somente para ver a guerra, para ver a peleja, não tem nenhuma motivação na sua presença aqui, sabe? Você só está vindo aqui para se aproveitar do dinheiro do seu pai, do dinheiro da sua mãe. Você só está vindo aqui para fazer uma média, mas eu sei que na verdade você fala isso. Ah, você só está fazendo isso porque você quer ganhar aquilo outro, está querendo ser um bom político dentro de casa, usando moedas de troca. E aí as pessoas começam a criticar, e a crítica machuca, não só quando é de alguém que está acima de nós, ou quando questiona as nossas motivações, ou quando ela é uma crítica contínua, mas ela machuca quando vem de alguém que nos conhece há muito tempo. Eliabe era irmão, viveu a infância toda com Davi. Ele diz assim: Davi, cadê as ovelhinhas, Davi? Com quem que você deixou as ovelhinhas? Você não está preparado para a guerra, você não está preparado. Ei, vai cuidar de ovelhinha, Davi. Talvez se nós estivéssemos no lugar de Davi, a gente olhar para Eliabe e falar assim: poxa, Eliabe, faz isso não, cara. Eu só vim aqui para entender o que está acontecendo. Eu só vim aqui para entender que peleja é essa, que guerra é essa, que luta é essa, que afronta é essa, Eliabe. Você é meu irmão, Eliabe, você me conhece. Deixa eu te falar, irmão, as piores críticas vêm de quem nos conhece há muito tempo. Machuca. Era da própria casa, tinha relação íntima, conhecia Davi no profundo. Aí essa crítica abre uma ferida. E muitas vidas estão paralisadas hoje, porque a crítica abriu uma ferida tão grande, que estão em tratamento até hoje, estão paralisados até hoje, a vida não anda, tudo que põe a mão para fazer não acontece, não caminha, porque foi tão criticado no passado, que chegou um momento que nem ele mesmo acredita no seu próprio potencial. Diga para essa pessoa que está do seu lado assim: você tem potencial. Diga assim: você vai longe. Pode falar, irmão, pode falar. Fala aqui, não fala da boca para fora não, fale com unção. Diga assim: você vai longe em nome de Jesus. Você vai longe, querido. Sabe por que você vai longe? Porque quem te chamou para caminhar não foi homem, não foi carne, foi o Senhor. E quem te leva por esse caminho é Ele. Você vai longe, querido. Crítica machuca quando vem de pessoas, isso é o pior, irmão, que não acredita no nosso potencial. Tem coisa pior, sabe?
você está tão feliz com o empreendimento, você vai começar a fazer algo tão significativo na sua vida, e aí você vai contar para quem está mais próximo, né? A razão normal, né? A lógica é essa, quem está mais próximo, e geralmente família, e você chega na família e fala: gente, eu queria falar algo que está alegrando meu coração, eu estou começando um negócio próprio. Pelo amor de Deus, você não ficou nem no último emprego, como é que você vai fazer isso? Você dorme até 10 horas, como é que você vai fazer isso? Você não tem potencial para isso não. Aqui, deixa eu te falar, CLT, vai fichar em algum lugar. E Deus está falando para você: ei, os meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos são maiores. Deixa eu te falar uma coisa, o que eu tenho para você é eterno, irmão. Não tem preço nessa terra que vai pagar, o teu galardão não está aqui, está no céu. Então, irmão, vai na minha presença, anda na minha presença e ser perfeito. Aí a promessa dele é qual? Estarei convosco todos os dias. Mas aí sempre tem um de dentro de casa que fala assim: paz, conheci uns 10 que já quebraram. Olha só, nós só vencemos gigantes quando nós tapamos os nossos ouvidos para o pessimismo do povo, e quando nós triunfamos sobre a crítica. Olha o que diz o verso 31. Ouvindo as palavras que Davi falava, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Olha o 32, Davi disse a Saul: não desfaleça o teu coração, ou não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, te sirvo, o teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse: contra o filisteu não poderás ir. Ou seja, você não é capaz. Sabe, querido, talvez você está ouvindo isso, e deixa eu te falar, talvez não tenha ninguém falando para você isso, a sua consciência. Tem gente que já tem os críticos dentro do bornal, vai fazer uma coisa, abre o bornal, o crítico sai, e a sua consciência fala para você: você não vai conseguir. Mas por quê? Porque tem um gigante chamado passado, que ainda está te afrontando. Ainda, porque hoje ele vai cair. O seu passado vai cair na sua vida. Eu tenho alguns exemplos legais aqui. Por exemplo, tinha um homem que ele tinha uma maneira estranha de manusear o violino, e ele sempre proferia as suas próprias composições, ao invés de tocar uma partitura de alguém. Ele gostava de tocar as suas próprias músicas, usar a sua própria técnica. E aí o professor dele olhou para ele e falou assim: rapaz, você é um sem esperança. Quem é esse cara? Beethoven. É lembrado até hoje, é tocado até hoje. O sem esperança é tocado até hoje. Vou te dar mais um exemplo que eu anotei aqui. O camarada tinha um professor, e o professor disse que ele era estúpido demais para aprender qualquer coisa. Olha a palavra. Deixa eu te falar, querido, isso não é do passado não, tá? Aqui é passado, mas até hoje nós temos professores que matam alunos despreparados, professores despreparados, que matam alunos. E ele disse para o aluno o seguinte: você é estúpido demais para aprender qualquer coisa. Esse cara que era estúpido demais para aprender qualquer coisa, registrou mais de 1000 patentes. O nome dele? Thomas Edison. Obrigado. Você é capaz. Camarada fez uma tese de doutorado em Bonn e foi considerada irrelevante e sofisticada. Alguns anos depois, ele foi expulso da Escola Politécnica de Zurique. O nome dele? Albert Einstein. Você já foi expulso de alguma escola, irmão? A esperança.
Você pode ser o Einstein, o inventor dessa geração. Toma vergonha. Tem que ser expulso, não ser crente. Camarada foi considerado um dos estudantes mais medíocres, mais ridículos. Em química, ele era o 15º lugar num grupo de 22. Sabe? Você ficou em que lugar? Fiquei em terceiro. Tinham quantos? 3. Esse cara inventou um dos maiores remédios antibióticos da geração, chamada de penicilina. Quantos lembram daquela injeção que doía durante 1 ano? Eu não vou falar o nome dele não, porque eu vou pagar mico, porque é francês. Um tal de pastel. Pasteur. Tem que fazer bico, né? Fala comigo, irmão. Fala assim, pasteur. Um outro homem que foi o primeiro empresário empreendedor a fabricar carros em série. Foi à falência 5 vezes antes de ser bem sucedido no seu negócio. Henry Ford. Camarada faliu 5 vezes, querido. Às vezes a gente quebra uma vez, já desiste da vida, pula da ponte. E Deus está falando assim, falta só 4. Tente outra vez. Pedro, Tiago, João no barquinho. Os discípulos ali não pegaram nada. Jesus falou assim: não é por isso que você não será bem sucedido. Vai de novo. Porque você não funcionou da primeira vez, porque não deu certo da primeira vez, não significa que nunca dará certo. Sabe, querido? O problema é que nós não triunfamos sobre a crítica. Sabe o que a gente faz? Criticou, a gente morre. Ai, me criticou. Pastor, preciso fazer uma campanha de 7 meses de oração pela minha vida, porque eu não sei se eu vou conseguir viver. Alguém falou que aquela roupa que eu coloquei não estava boa. Alguém falou que eu não estou na moda. Alguém falou que o que eu estou fazendo não vai pegar, não vai dar certo. Alguém falou que o que eu estou fazendo tem um monte de gente fazendo, não vai dar certo. Alguém criticou o que eu fiz de melhor. Não tem coisa, querido, depois que a gente se torna pai, você deixa de ser marido e mulher e se torna marido e mulher, pai e mãe. Depois que você é pai e mãe, você precisa vigiar muito isso aqui, crítica. Porque a grande probabilidade de nós olharmos para o que os nossos filhos fazem e fazer melhor é muito grande. Não é verdade? São pequenos. Então, quando eles fazem um desenho, apesar de que a Sara e o Davi desenham infinitamente melhor do que eu, que nem os palitinhos eu sei fazer. Mas quando você vê uma obra da mão de uma criança, que você sabe que você faria melhor, você, ao invés de falar: filho, filha, que coisa linda, ficou incrível, você fala assim: não, pode melhorar, vem cá, deixa o papai te ajudar, deixa a mamãe te ajudar. Ah, mas foi o melhor que eu fiz. Tem um monte de gente hoje que não consegue avançar na sua vida, porque ao invés de lá na sua infância receber uma palavra de afirmação, recebeu um: eu posso fazer melhor do que você. E tudo que você faz hoje, você pensa, sabe o quê? Tem alguém que pode fazer melhor do que eu. Para que eu vou fazer? Você criou esse padrão negativo, e aí você vive em cima desse padrão, e quando você começa a desenvolver algo, você pensa: alguém pode fazer melhor do que eu. Por que eu vou fazer? E você não faz. Só que Deus nos chamou para triunfar. Deus nos chamou para triunfar, para estar acima da crítica sobre as nossas vidas. Sabe por quê, querido? Quem tem que nos chancelar, nos justificar e falar quem nós somos é Ele. O potencial que você tem foi dado por Ele. Jesus, o que é aquilo? Verso 38. Saul vestiu
a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça o capacete de bronze, e o vestiu com uma couraça. Coisa linda, a armadura, gente, olha. E Davi cingiu a espada sobre a armadura, e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo tudo de sobre revelação de Deus. Tem Saul na sua vida, que quer colocar padrões em você, que não são seus. Tem Saul querendo fazer que você seja o que você não foi chamado para ser. Tem Saul querendo, e é a melhor das intenções. Saul colocou a armadura com a melhor das intenções, querido. E muitas vezes nós somos assim, queremos ajudar, queremos pegar a nossa expertise, queremos pegar a nossa experiência e colocar a nossa experiência num coração que não é do tamanho do nosso, numa vida que não é do tamanho da nossa, numa vida que não tem a experiência que nós tivemos, às vezes tem muito mais até. Saul queria colocar a armadura dele, achando que a armadura dele era a última cereja do bolo, achando que porque ele era Saul, o que tinha em Saul, em Davi, geraria vitória. Deixa eu te falar uma coisa, querido, Deus é autêntico e inovador. Ele tem algo novo para você, Ele tem uma forma nova de você vencer as batalhas. Todo mundo vencia a batalha com armadura, todo mundo vencia a batalha com espada, todo mundo tinha o seu escudo, todo mundo tinha sua lança. E Deus falou: Davi, vou fazer diferente. Porque Davi, eu quero marcar uma geração que faz diferente. Você só vence gigante quando você abre mão dos conceitos, do que falaram a teu respeito. Você só vence gigante quando você abre mão daquilo que um dia te alimentaram e te deram, e que infelizmente não serve para você. Tem gente que recebe a armadura de Saul, e porque é de Saul, é do rei. Não, mas é do rei, vou andar com ela. Até porque as pessoas vão olhar e vão ver em mim a armadura de Saul. E Deus está falando: eu tenho uma do seu tamanho. Eu tenho uma que eu fiz para você. A de Saul é de Saul. Diga assim: a da minha mãe é da minha mãe. Diga assim: eu não sou a minha família, eu sou eu. Tem mãe que quer que a filha seja a mãe. Tem filhos, tem pais que querem que os filhos sejam os pais. E Deus está falando: filho, você tem um DNA, tem uma marca diferente, você é diferente. Você pode ter características, mas você é você. Você só vence gigantes quando você desiste de lutar com a arma que não é sua. Uma vez eu ouvi isso de um ministro de louvor, que eu gostava muito dele. Ele virou e falou assim, certa vez eu estava ministrando, eu era um ministro de louvor de uma igreja, e eu fui chamado no gabinete do pastor. Cheguei no gabinete, o pastor virou e falou assim: eu não quero você ministrando mais. Iniciando a minha caminhada na área da adoração, ele virou e falou assim: eu não quero você ministrando, eu não gosto do seu estilo. Eu não mudei nada, tá, irmão? Continuo mesmo. Aí aquilo me abateu. Por quê? Porque vinha de um líder,
porque venha de um que me conhecia, porque venha de alguém que acompanhou a minha vida, e ele falou: eu não gosto do seu estilo. Eu abaixei a minha cabeça, peguei a minha viola, botei na sacola e fui para casa. E fui orar, aleluia. E eu fui para um retiro, eu fui para um congresso em Belo Horizonte. Chego em Belo Horizonte, quando eu entro no ambiente onde estava acontecendo aquele congresso, Parque da Gameleira, 2.000 pessoas, um som impactante. A primeira coisa, irmão, eu dobrei o meu joelho que eu não conseguia ficar em pé, botei minha biblinha no chão, botei meu rosto no pó, comecei a chorar, falei: Deus, eu estou abandonando aquilo que o Senhor colocou na minha vida. Aquilo feriu o meu coração, sabe por quê? Porque a forma daquele povo de adorar, eu estava fora dela. Ou eu pegava a armadura deles, ou eu saía. E aí, querido, eu estou lá no primeiro dia do congresso, aquela unção, aquela coisa tremenda, e eu ali na fila para a oração dos diáconos ali, dos obreiros, dos ministros. Eles iam liberar uma unção especial, eles iam orar por cada vida, e estou eu ali, querido, quietinho na fila. De repente me desce um ministro de louvor e eu estou de olho nele. Eu falei: esse cara é uma referência para mim. E ele desceu e eles começaram a orar na fila que eu estava. E estão orando. Eu falei: ele vai orar por mim, aleluia, estou aqui. Vai. Já baixava a cabeça, igual papagaio quando quer ganhar cafuné, ele já chega assim, né? Aí quando eu fiz assim, ele fez assim, ó, põe, pulou e foi para o próximo. Eu falei: diacho, é para eu abandonar mesmo. Vou sair, vou largar, vou abandonar. E aí ele começou a rodar e foi embora. Orou pelo um amigo que estava do lado, um amigo que estava do outro, que eu dei carona, e eu falei: eu não vou voltar, não vou levar de volta, vai ficar aqui. E aí passou e foi embora, irmão. E eu ali: Senhor, por que ele não orou por mim? Eu estou em pecado. Senhor, perdoa. Tem alguma coisa errada na minha vida. E esse homem foi e passou, querido, orou por todo mundo. E eles falaram assim: não peçam oração, é muita gente. Eles vão orar, vão só abençoar a vida e vão passar. Abençoar e vão passar. Abençoar e vão passar. São pessoas credenciadas, são pastores, são ministros. Falei: amém, então eu estou amaldiçoado, porque ele não me abençoou. E ele foi embora. Só que a entrada para o palco, e ele estava ministrando, era pelo meu lado. Então ele teve que voltar. Fizeram vários círculos, um pequeno, um grande de pessoas. E ele voltou, passou na minha frente. Eu falei: vou dar uma rasteira nele. Vou pegar ele. Ele passou na minha frente, irmão. Eu abri meio olho, sabe aquela oração de criança? Você foi embora. Eu vim para cá para ser abençoado, esse homem nem para botar a mão na minha cabeça. Aí ele foi subir a escadinha do palco, irmão, subiu, botou o pé no palco, voltou. Aí ele veio. Aí, irmão, o que acontece? O Espírito começa a testificar. Você fala: esse cara vai vir aqui mesmo. Aí ele veio, olhou para a minha frente, e ele falou assim: você veio aqui para abrir mão do seu ministério. Deus está mandando dizer para você não desistir, porque o que Ele colocou no seu coração, foi Ele que colocou. Continua. Eu falei assim: está doido. Falei: amém. Irmão, quando a gente se propõe a triunfar sobre as críticas e não receber a armadura de Saul sobre as nossas vidas, Deus põe em nós a armadura dele. Ele revela para nós o que Ele tem de melhor para nós. Ainda que sejam 5 pedrinhas, ainda que seja uma funda, é com isso que nós vamos vencer. Às vezes você quer muita coisa, você quer parafernália, às vezes você quer raio descendo, fogo subindo, e Deus está falando assim: eu tenho um cício suave para mudar a sua história. Você só vence gigante
verso 48. Vamos ler. Olha o que diz. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu encontrar-se com Davi, ou seja, o filisteu queria se encontrar, foi se encontrar com Davi. Este, está falando de Davi, se apressou, deixando as fileiras, ele correu ao encontro do filisteu. Deixa eu te falar, irmão, gigante não se levantou para você correr dele, mas para você correr em direção a ele. Gigante não foi levantado na sua vida, situações adversas não foram levantadas na sua vida para você correr da situação, mas para você vencer a situação. Sabe, a gente só vence gigante quando há no nosso coração uma determinação de vencer. Tem gente, irmão, que até quer vencer, mas como não está determinado, muitas vezes fica falando assim: não vai dar certo, eu vou até tentar, mas eu já sei, não vai dar certo. Alguém te falou isso? Não, eu estou falando. Davi não, Davi falou o seguinte: ele está onde? Ele está ali, eu vou correr, eu vou lá. Olha só, eu posso furar a fila? Primeira vez na Bíblia que alguém fura a fila, e não é desonra, né? Porque literalmente os últimos nesse caso foram os primeiros. Davi saiu correndo e foi ao encontro de gigante, porque ele entendeu que para vencer, ele precisava estar determinado. Ele olhou para um bando de frouxo e falou assim: ninguém vai, eu vou. Sabe, querido, você não pode se contentar com nada menos do que a vitória. Não existe se não der certo. Você vai conseguir. Você vai chegar lá. Não existe, não, querido, Deus te ungiu, te capacitou. Esse Deus que te ungiu, que te capacitou, esse Deus vai te dar a vitória. Ainda que ele olhe para você e fale assim: Davi, não precisa rodar a funda, não precisa lançar a pedra, somente adore, como ele fez com Josafá. Somente adore, somente adore, somente adore, porque quem peleja sou eu. E aí Davi entra na peleja e derruba o gigante. E aí verso 37 diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Isso é uma palavra de afirmação. Ele me livrará das mãos do filisteu. Verso 45, olha o que diz. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com lança, com escudo, eu, porém, vou contra ti com as minhas pedras. Foi isso? Eu, porém, vou contra ti com toda a minha experiência de urso e de leão. Foi isso? Até porque com urso e com leão ele não usou pedra. Ok? Então ele não tinha experiência com essas pedras, teoricamente falando. E você vem contra mim com lança, com escudo, mas eu vou contra ti, porque eu já fui dentro da armadura de Saul, e ela me deu uma unção especial. Não, querido, ele foi contra o gigante Golias, porque ele entendia que era no nome do Senhor dos exércitos, que a glória era do Senhor dos exércitos, que quem o fortalecia não era a sua experiência, apesar de ser incrível a sua experiência, mas quem fortalecia em cada gigante, em cada batalha. E deixa eu te falar, esse não foi o único Golias da Bíblia. A Bíblia tem um outro Golias, que também era gigante, e que em um outro contexto também afronta o povo. O que eu quero dizer para você, querido, é que derrubar um gigante não significa nada. Outros se levantarão, mas você venceu. Mas você venceu. Mas a diferença está aqui, verso 47, diz assim: saberá toda a multidão que o Senhor, saberá toda a multidão que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Deixa eu te falar, irmão, nessa peleja, quem vai pelejar? O Senhor. Agora, se você tiver que pelejar, a vitória está garantida. Amém? Fique de pé por favor.